Olá, A Mulher do Pescador é uma história que vem da Alemanha, é uma história bem interessante e é mais ou menos assim. Era uma vez um pescador que morava com sua esposa numa humilde casa na beira da praia, do mar. E ele todo dia saía para pescar, enquanto ela ficava em casa reclamando da vida. Reclamava o dia todo. Até que uma manhã ele saiu de casa. Foi até a beira de um rochedo. O mar estava calmo, a água límpida. Então ele jogou sua isca à espera de pescar uma cavalinha miúda ou uma sardinha, como sempre acontecia. Mas quando ele jogou a linha na água, ele viu que um peixe diferente mordeu a isca. E ele puxou o peixe para fora, era um enorme linguado. Para espanto do pescador, o linguado falou o seguinte: Não, me solte, me jogue de volta para o mar. Eu sou um príncipe encantado por uma feiticeira. O pescador se assustou ao ver um peixe falando e assim atendeu o pedido do peixe. Lançou ele até o mar. Chegando em casa, ele contou para sua esposa o que tinha acontecido. E a esposa perguntou: E o que você pediu para ele de volta? Mas você é um idiota. Você salvou a vida dele e não pediu nada em troca? Não, volte lá e fale para ele que peça para ele uma casa. Sim, assim nós podemos sair desse chiqueiro, dessa pocilga. Volte lá e peça para o linguado encantado uma casa. O pescador, no outro dia, bem cedo, foi até o rochedo e que estava ainda com águas límpidas, porém um pouquinho agitadas, e falou o seguinte: Linguado, linguado encantado no fundo do mar, ouça o que eu tenho para te falar. Minha esposa, que se chama Thaís, quer uma coisa que eu nunca quis. O linguado apareceu e perguntou: diga, meu pescador, o que a sua esposa, a dona Thaís, deseja? Ah, ela deseja uma casa. Então o linguado disse: desejo realizado. Quando o pescador voltou, encontrou uma casa, sim, uma casa humilde, porém uma casa novinha. E a dona Thaís lá na porta, encantada. E eles viveram ali e durante 2 semanas eles foram muito felizes. Até que uma manhã a Thaís acordou e falou: Olha, eu estava pensando bem e aquele linguado muquirana podia dar um castelo para gente. Sim, essa casa é muito pequena, já não dá mais para a gente nem respirar. E o pescador voltou até o rochedo e chamou o linguado novamente. O linguado apareceu e ele perguntou: o que foi dessa vez? Ah, a minha esposa, ela quer um castelo. Sim, aquela casa muito pequena, disse ela. E o linguado disse: desejo realizado. Então o homem voltou, encontrou um castelo magnífico, encontrou Dona Thaís na porta, e ele então subiu aquela enorme escadaria, até chegar numa sala revestida de mármore, e as paredes tinham tapeçarias finas, os móveis eram todos de ouro. E ele então ficou feliz e também esperava que a Dona Thaís também estivesse feliz da mesma maneira. Mas na manhã seguinte, a Dona Thaís, olhando todas aquelas terras pela janela, falou: Olha, eu estava pensando, com tantas terras aqui, precisa de alguém para governar, para administrar. Pois volte até o linguado e diga que eu quero ser rei, que nós queremos ser reis. Assim nós podemos administrar todas essas terras. E o pobre pescador foi até o rochedo, a água estava um pouco escura, um pouco agitada, e ele chamou o linguado novamente. O linguado apareceu e perguntou o que ele queria dessa vez. Ele falou: Olha, a minha esposa, ela quer que nós sejamos reis para administrar todas as terras. Então o linguado falou: Desejo realizado. Quando ele chegou lá, existiam outros castelos, existiam muitas casas, muitos guardas na frente do castelo dele, que estava ainda maior. E ele encontrou Dona Thaís novamente na porta. Ele subiu, viu, passou por todos aqueles guardas serviçais, até chegando num cômodo magnífico, de esplendor, de todas as riquezas que se pode imaginar. E ele achava que a Dona Thaís estava feliz, contente.
Mas no outro dia, a dona Thaís acordou mal-humorada como sempre e falou: olha, vai até o linguado e fala que nós desejamos ser imperador. Sim, eu quero ser imperador. Ser rei é pouco. E o pobre pescador, depois da insistência de sua esposa, foi até o rochedo e chamou o linguado. O linguado apareceu e perguntou o que ele queria dessa vez. Ele falou: olha, a minha esposa Thaís quer uma coisa que eu nunca quis. O linguado perguntou: o que Dona Thaís quer dessa vez? Ah, ela quer ser imperador. Ela quer ser um imperador. E o linguado falou: desejo realizado. Ele voltou para casa e a Dona Thaís estava lá, no centro do palácio, cercado de muitos palácios, algumas catedrais, e a Dona Thaís recebendo as homenagens de vários reis. Muitos reis ali presentes estavam homenageando a Dona Thaís. Naquela noite, o pescador dormiu como pedra, porém a Dona Thaís não pregou o olho. Revirou na cama o tempo todo. Revirava de um lado para o outro, não conseguiu dormir, pensando o que ela podia pedir dessa vez. Quando acordou, ela chamou o pescador: olha, eu estava pensando, não, você ainda quer alguma coisa? Sim, eu estava pensando, eu quero ser Deus. Aí o pescador: não, isso é impossível, não conte comigo. Mas a dona Thaís xingou, gritou, esperneou tanto que o pobre pescador se convenceu. Foi até o rochedo, estava caindo uma tempestade, o mar estava agitado, as águas escuras, mas mesmo assim ele falou: linguado, linguado do fundo do mar, aparece uma coisa que eu tenho para te falar. A minha mulher, que se chama Thaís, quer uma coisa que eu nunca quis. E o linguado apareceu e perguntou o que ela queria dessa vez. Aí o pescador disse: olha, ela deseja ser Deus. Aí o linguado falou: não, isso é impossível, que voltem a ser pobres como sempre. E ele voltou e estava a velha Pocilga e a Thaís naquele chiqueiro que eles moravam antes. Dizem que até hoje o pescador e sua mulher moram lá nesse casebre caindo aos pedaços. E assim termina mais uma história. Plim, plim, a história termina assim: pé de pinto, pé de pato, quem quiser que conte outras quatro. Lembrando sempre que as inscrições, os comentários, as curtidas, enfim, todas essas manifestações de apoio são bem-vindas. Então, se alguém quiser fazer a gentileza de se inscrever, de comentar e de curtir o vídeo, eu ficarei muito, muito feliz, tá? Muito obrigado pela atenção e um ótimo abril pra gente.